funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na nossa plataforma de streaming favorita, que você vai receber todas as notificações de episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @nãoednss, que estamos nas principais redes. Na nossa mesa virtual dessa semana, nosso bate-papo é com o RPPS de Taió, Santa Catarina, o Taió Prev. E aqui, mesa dupla hoje. Temos aqui Indianara Seman, diretora-presidente do Taió Prev. Tudo bom, Indianara? Tudo bem, Rafa, é um prazer. E Thaís Eliane Jeremias, que é diretora administrativa financeira. Tudo bom, Thaís? Oi, Rafa, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Pessoal, para início aqui, queria pedir para vocês para contar um pouquinho sobre a história do Taió Prev, a história de vocês aí, como é que chegaram no Instituto e como é que está sendo constituído o RPPS. Ah, legal. Vou contar um pouquinho então, Rafa, né? Nós somos um jovem instituto, né? Entramos na maioridade de 21 anos esse ano, tá? A gente foi criado lá em 2002, né? Acho que a maioria dos RPPS mais ou menos foi por essa época, né? Considerando que de 93 a 2002 a gente ficou naquele limbo de poder fazer convênio com outros institutos e aí depois já não podia mais depois da Constituição a reforma de 98, enfim. Em 2002 se criou meio que forçadamente esse instituto, né? Ou criava-se ou se assumia uma dívida gigante com o INSS. E aí o gestor da época então optou por criar o Taió Prev. E claro que, não diferente dos demais, né, o que a gente escuta, um instituto sem caixa, e já com uma dívida praticamente, né? Na época já iniciou com 30 aposentados, então ele já veio com uma despesa e um caixa de 50 mil reais na época, né? Então não acredito que, pelo que a gente ouve, Taió não é tão diferente em relação aos demais. E aí, nesse tempo todo, né, desde 2002 adiante, acho que a gestão aqui de Taió tentou aos poucos minimizar esses impactos, mas nunca a gente conseguiu sanar todas as consequências negativas dessa criação meio mais ou menos lá no início, né? Claro, criou-se dentro do que a legislação permitia, a legislação não obrigava algumas coisas que hoje obriga, né? A questão do equilíbrio financeiro atuarial meio que ficou inerte nesse momento ali, mas foi se batalhando ao longo do tempo, né? E aí em 2018, e aí eu consigo contar com mais propriedade a partir dessa data, que foi quando eu vim para o Instituto, e aí quando eu vim em 2018 para o Taió Prev, éramos uma pequena sala dentro da prefeitura, um puxadinho, como a gente chama, né? Um local, um conglomerado de documentos sem identificação, sem um monte de papel empilhado, não se tinha uma pasta de processo, não se tinha um histórico. Foi assim, para te falar a verdade, uma surpresa negativa, né? Porque eu também vim para o Instituto sem saber o que eu estava querendo, né? Sem saber o que eu ia assumir. Enfim, abracei com duas mãos e desde então a gente tem batalhado. Então são 5 anos aí. E eu nunca vou esquecer que eu entrei dia 1º de junho de 2018, tinha acabado de acontecer a greve dos caminhoneiros no mês de maio. Então, assim, entrei com o pé direito e o esquerdo nos desafios, né? E ali, na época, a gente tinha um pequeno patrimônio de 27 milhões de reais e um déficit atuarial imenso já, né, configurado. E, para te falar a verdade, quando eu entrei, não tinha ninguém no Instituto, o diretor-presidente tinha renunciado na época, que ele era o único que estava no Instituto, e imagina, né, a responsabilidade que é conduzir um Instituto sozinho. E aí, quando eu vim, eu já senti a necessidade de que muitas coisas precisavam ser melhoradas, tracei um plano de ação e começamos primeiro preparando a equipe de trabalho, né, porque não adiantava, sabe, a gente tinha identificação das deficiências do trabalho não realizado, mas sozinha não ia conseguir realizar. E eu acredito que acho que esse foi um dos pontos chaves para a mudança do Taió Prev, para onde a gente está hoje. Foi nesse investimento do capital intelectual, né, do recursos humanos em si. Porque é só assim, né, com uma equipe comprometida que a gente consegue avançar. Mas assim, ó, eu gosto de contar a nossa história porque é uma história de superação, tá?
temos muito a melhorar, mas eu acho que faz parte a gente refletir o que a gente era, para onde a gente está e para onde a gente vai chegar. E ver que, de fato, faz diferença quando a gente arregaça as mangas e que o grupo abraça a causa, né? Não é uma causa exclusivamente minha, embora eu tenha dado o pontapé inicial e tenha liderado a equipe, mas sozinho a gente não chega onde a gente precisa, né? E aí, então, né, ali em 2018, eu já senti a necessidade que eu precisava de uma assessoria jurídica para poder, pelo menos, entender o que eu precisava fazer, porque o pior de tudo é tu chegar num lugar e não saber o que precisa ser feito. E aí, muito conhecimento, né, os conselheiros sempre incentivavam que eu fosse buscar capacitação, formação, né, embora eu sou advogada também de formação, mas na função de diretora-presidente, eu tenho essa análise jurídica, porém não é meu principal objetivo, né? Então, enfim, busquei assessoria jurídica no primeiro momento, já conseguimos contratar uma assessora jurídica e aí passamos a criar os cargos efetivos do Instituto, né? Chamamos uma técnica previdenciária no primeiro momento, logo em seguida uma contadora própria, e aí foi se crescendo até que entrou o momento de que a gente precisava de um diretor financeiro também exclusivo para o Instituto. Porque até então, o diretor financeiro dividia-se funções com a prefeitura, normal de muitos RPPS também, né? Não é algo que só nosso. E aí a Thaís veio para o nosso grupo, né, em meados de 2020, e na pandemia, ela chegou na pandemia e já teve que encarar também de frente um baita desafio. E aí, com isso, a gente conseguiu deixar de fazer parte de um puxadinho lá dentro da prefeitura, né? De uma salinha de menos de 10 metros quadrados. Para hoje, a gente tem um espaço que o município nos cedeu, a gente reformou ele. Hoje, nós temos uma sede aqui de 150 metros quadrados, com 5 funcionários trabalhando diariamente, incansavelmente, pela melhoria do Instituto. E os resultados vão acontecendo, né? Nesse decorrer do tempo, de menos de 2 anos para cá, a gente já conseguiu certificado para gestão, a gente, né, recebeu alguns prêmios na Bipem, nosso patrimônio praticamente dobrou, né? A gente tinha 27 milhões há 5 anos, hoje a gente tem 62 milhões. Embora temos um pequeno déficit financeiro mensal, ainda assim, diante de todas essas crises que a gente passou, a gente conseguiu ainda progredir na questão do patrimônio. Acho que é um trabalho que a gente vem se profissionalizando cada dia mais e buscando esses resultados. Para contextualizar, assim, em termos de números de segurados, né? Hoje a gente tem 206 aposentados e pensionistas e 508 ativos, né? Somos um instituto hoje identificado praticamente de pequeno porte por conta de número de pessoas, de segurados, mas no ISP a gente é médio porte, porque o nosso ISP é A, né? Então, tudo isso foi fruto de uma gestão, tentando cada dia se profissionalizar, né? Então, basicamente, a nossa história de sucesso é baseada nisso, na força de vontade e não querer ser melhor a cada dia, né? Que bacana que isso aí vocês conseguem fazer com 5 pessoas aí dentro do quadro de vocês, né? E no último relatório que vocês têm do controle interno, ele foi mencionado que não havia o Comprev recebido durante o segundo semestre de 2022, né? Então, como é que tem sido essa gestão do Comprev dentro da RPPS de Itaió? E qual a expectativa que vocês têm para ter o recebimento das contribuições que eventualmente sejam pendentes? Então, o Comprev é sempre aquele calcanhar de Aquiles, né? A gente nunca sabe quando vai conseguir receber do RGPS ou de outros RPPS. A gente de contar no dedo quanto o RPPS estão recebendo realmente com o Comprev do RGPS. E o Taiaprev não é diferente, ainda mais que a gente é pequeno, né? Agora, no primeiro semestre de 2023, a gente conseguiu receber Comprev do Estado, RPPS para RPPS. A gente conseguiu receber de 4 servidores, então já é uma vitória. Do INSS, a gente paga referente a 2 pessoas. Também é pouco ainda, né? Mas a gente tem 91 processos em análise. Então, a gente está lá naquela fila do RGPS bem baixo. A colocação, em vez de a gente ir para frente, a gente está descendo. A gente nunca entende essa fila, porque parece que passa o tempo e a gente vai descendo na colocação em vez de subir, mas tudo bem, né? A gente tem 10 requerimentos esperando a análise do RPPS para RPPS, né? Para a gente começar a receber também. E 84 processos está na espera do RGPS complementar as exigências, né, que a gente fez para eles.
Então, assim, a gente tem uma servidora designada, ela é muito competente, ela envia todos os arquivos para o RGP, ali na compensação financeira, né, pelo sistema. A operacionalização do sistema é feita só por ela. Logo, a gente começa a receber de certo do INSS também. Na verdade, a gente está fazendo a nossa parte, acreditando que um dia a gente vai receber, né, Rafa? Mas vamos ter fé e confiança de que chegaremos lá, né? Exatamente, porque o Comprev a gente nunca sabe como é que funciona essa parte da fila, né? E a gente ter esse resultado na mão com mais previsibilidade é difícil hoje, né? Por mais que você tenha essa força de trabalho, de conseguir trabalhar o tempo todo ali com o Comprev, atender as exigências, mas até que seja dado o resultado ali, não. Agora passa-se a fazer a compensação, realmente ali é meio que ainda uma caixinha de surpresa para todo o RPPS, né? A gente tem participado dos cursos e eventos e a gente vê que essa dor não é exclusivamente nossa, né? Isso também acalenta o coração, né? Porque a gente começa a pensar, não, o problema não é conosco, o problema é geral e tá tudo bem, né? Tem que levar um pouco nessa esportiva, porque senão a gente meio desespera. Tu faz um cálculo atuarial, a gente tem apontado lá no cálculo atuarial que a gente tem uma previsão de receber 10 milhões de Comprev. E quando que a gente vai receber esses 10 milhões, né? Dá uma acalmada no coração quando a gente vê que não é só nós que não estamos recebendo, mas também dá um pouquinho de desespero, porque ainda bem que nós não precisamos hoje desse valor para pagar benefício, que nós temos um caixa considerável e enfim, né? Mas olha quanto dinheiro a gente está deixando de ganhar, porque os rendimentos sobre esses valores, né, fariam a diferença, né? A gente questiona, faz esses questionamentos para os órgãos, né, para a Secretaria de Previdência principalmente, mas a resposta é sempre a mesma, tem a fila, tem isso, tem aquilo. Enfim, numa dos eventos da Bibem que a gente foi, na época, o secretário nacional de Previdência, ele deu uma fala bem assim que, digamos, que se hoje é analisado 10 requerimentos, são pelos analistas do INSS, né? Também entram 15 novos. Então, nunca eles vão conseguir zerar essa fila se o INSS não melhorar a estrutura de análise, né? Essa é uma discussão que tem que ser feita. Não cabe a nós, não está na nossa alçada, mas a gente reflete sobre isso e importante é ter contabilizado que a gente tem a receber, né? E no apagar a gente também está fazendo a nossa parte. Ainda na parte do relatório de controle interno, os valores que eram recebidos de contribuição patronal e dos segurados lá, também tinha a parte de cobertura de déficit atuarial, eles eram muito próximos dos valores, né, desse relatório do segundo semestre. Como é que estão esses percentuais dessas contribuições, dos aportes, e tem alguma intenção de fazer uma alteração desses percentuais aí para poder recalcular esse déficit? Pois é, acho que essa é uma das brigas que a gente tem com o executivo, aí vem com o prefeito. Embora nós temos uma graça, uma sorte, acho que vou te dizer sorte, tá? De ter uns prefeitos com consciência previdenciária, apesar de tudo. Embora a gente não tenha um plano de custeio, né, uma alíquota patronal expressiva, maior, hoje ela é igual a do segurado, que é 14%, os nossos prefeitos, nossos últimos prefeitos, eles tiveram uma consciência previdenciária no sentido de não realizar parcelamentos, né? A pandemia esteve aí, muitos prefeitos se aproveitaram dessa oportunidade para fazer parcelamento da alíquota patronal, reparcelar plano de amortização e tudo mais. E os nossos prefeitos não fizeram isso. Eles mantiveram o pagamento previsto e isso também nos deu um certo alívio, um certo conforto. Claro, tudo isso é um trabalho de conscientização também que a gente faz, né, enquanto instituto, diante do prefeito, porque faz parte, né, o diretor-presidente, sobretudo, tem que vestir a camisa e dizer, prefeito, assim, o senhor só vai jogar o problema para debaixo do tapete, só vai empurrar para o próximo, vai chegar um momento que vai se tornar insustentável. Nós hoje estamos amargando decisões mal tomadas lá do passado. Então, não seremos mais um desses, vamos fazer diferente. E isso conscientizou eles, né, de manter essa questão. E aí, não fizeram os parcelamentos nem nada e mantiveram ainda as alíquotas de 14% patronal e segurada, porém, o plano de amortização também cumprido mensalmente, baseado no que o atuário sugere, né, de parcela mensal. Só que agora a gente chegou num ponto em que o nosso déficit, considerando 3 anos sem bater meta atuarial, realizamos um censo previdenciário, nós temos hoje um raio-x mais detalhado do nosso instituto de fato, e aí a gente conseguiu chegar num déficit atuarial mais real, né, que aumentou consideravelmente. Hoje nosso déficit é 97 milhões.
E aí, comparado do ano passado para esse ano, ele aumentou de 81 para 97. Então, esse valor também ele vai ter que ser recalculado no plano de amortização. E aí, a gente apresentou o plano de amortização para o prefeito, que levou um choque, claro, né? E aí, a gente já deixou bem claro para ele, assim, a primeira pergunta, né? Que tipo de gestão que vocês estão fazendo nesse instituto, que todo ano aumenta esse déficit setorial, que nunca a gente consegue acabar com isso e tudo mais, né? Mas é aquela questão de ele não tem obrigação de conhecer, nós temos obrigação como técnicos de informar ele por que determinadas mudanças e tudo mais. E aí a gente assustou ele um pouco, considerando que a nossa parcela de aporte de 2023, hoje, para 2025, ela praticamente vai dobrar. Né? E isso, se já está pesado hoje para a administração, você imagina para daqui 2 anos ter o dobro do valor do aporte. E aí a gente começou a pontuar com ele as mudanças que precisam ser necessárias para que isso não aconteça, porque vai inviabilizar o próximo gestor, né? Esse gestor está encerrando ano que vem, mas o próximo ele já vai entrar com um débito grande por mês, né? Para um município pequeno como o nosso, 500 mil reais hoje de parcela é uma parcela muito considerável, sabe? E aí ele entendeu a necessidade de mudar o plano de custeio para 20% da alíquota patronal. Então, a gente está tratando isso, embora a exigência dele foi de que essa alíquota não fosse imediata, que ela fosse de forma progressiva, ano a ano subir 2%, então em 3 anos aí a gente chegaria ao 20%, né? E também a gente está finalizando a reforma da Previdência, nossa reforma municipal aqui. E isso vai dar um respiro, tanto para os servidores, não estão gostando muito, obviamente, né? Só que também o servidor, a gente tem tentado trabalhar na cabeça deles de que o instituto é nosso, né? Nós temos que também garantir sustentabilidade. E, acima de tudo, ter responsabilidade social, né, Rafa? Porque, logicamente, que o município, ele vai bancar o instituto, só que vai faltar recurso nas outras áreas. Ele vai ter que tirar das outras políticas para incluir na política previdenciária. E ela não é a única e soberana política que existe, né? Nós temos a saúde aí na frente, a educação também. Então, né, nós, como cidadão, lá vamos querer essas outras políticas. A gente não pode pensar só na remuneração do fim do mês como segurado do instituto. Então, ele está batalhando que a gente finalize essa reforma ainda este ano, né? Que a gente passe ela na Câmara, justamente por conta do período eleitoral, que o ano que vem, depois de abril, já tem uma questão dos impeditivos legais, né, de aplicação. E basicamente é isso. Então, há a intenção de alterar esses percentuais, ainda bem que entenderam que é importante, por mais... É uma luta, né? A gente tem... Todo dia a gente cresce um degrauzinho na melhora da gestão, né? E o que importa, eu acho que, acima de tudo, é a gente ter essa intenção e essa ação de querer mudar. E isso faz diferença, no longo prazo a gente vai colher os frutos, né? E essa parte da reforma da Previdência, o pessoal, os servidores, enfim, eles já tomaram ciência já de que precisa dessa reforma? Ou em que pé que está isso aí com vocês? Vou te dizer que, assim, quando a gente realizou o censo em 2021, nós fizemos questão de que o TAIOPREV fizesse o censo com os ativos, né? Nós, servidores do TAIOPREV, entrevistamos cada servidor ativo e nessa entrevista a gente foi expondo a situação do Instituto, né? Dizendo assim, olha, isso aqui é nosso, se nós não tomarmos providência, se nós não agirmos, se nós não fizermos alguma coisa, vai chegar no momento que nós não teremos mais. E de que adianta você contribuir 30 anos, 35 anos e chegar lá no final, não ter valor para receber? Porque nós estamos hoje pagando o benefício de quem está aposentado. Quem vai pagar o nosso benefício? Não sabemos como vai ser, né? Então, a gente internalizou isso nos servidores. Então, eles já sabem que vai acontecer, não sabem a que nível, a que grau, a que impacto que terá na vida deles, porém, eles têm bastante consciência. Não sabemos, a gente vai ter um grande problema, penso eu, não tão grave quanto já era, mas vai ter ainda a questão da taxação dos aposentados, porque nós vai ter taxação, hoje já tem, né, mas é um valor somente sobre o que o excede ao teto do INSS, e nossa remuneração, né, nossos proveitos aqui, eles são relativamente baixos, então a gente tem hoje 3 servidores que estão aposentados com acima do teto do INSS. Imagina de 206, então 3 não é nada, né? Porém, a taxação que o prefeito quer sugerir, ela vai ser bem agressiva, ela vai ser sobre o valor que excede algo no salário mínimo. Então, isso vai ser... O atuário está assustado, para falar a verdade, né? Ele falou que, olha, realmente
Mas o prefeito quer propor dessa forma porque ele sabe que é o momento que o projeto entrar na Câmara, vai haver uma negociação e provavelmente vai ser ali que vai ser flexibilizada algumas questões. Mas a proposta inicial é essa. Com essa proposta de idades, basicamente a gente vai ter um espelho da reforma do IPREV, né, de Santa Catarina. Poucas coisas a gente ainda trouxe de benefício para o nosso servidor aqui, mas pouquíssimas coisas, até porque a gente tem que tomar cuidado na questão da caracterização da reforma ampla, né? Senão o prefeito também não vai poder usufruir dos benefícios que a reforma ampla vai trazer para o município, né? E o prefeito vai querer, com certeza, reparcelar o déficit em mais 10 anos, né? E são dos maiores benefícios para eles, né? Então, esse cuidado a gente também está tendo. Mas, a princípio, assim, os servidores, eles já estão cientes de que vai acontecer, precisa acontecer, só não tem noção ainda do que vai acontecer, porque a gente está trabalhando em comissão, uma comissão, assim, que tem representantes de diversos segmentos, mas a gente tem tentado conversar com a comissão de que nenhuma informação seja repassada ainda, considerando que não se tem uma decisão final ainda. Porque uma vez que você espalha uma pólvora de algo que não está decidido, o incêndio é grande, né? As pessoas vão criando expectativa, já vão se armando, e quando chegar de fato para a gente apresentar o nosso resultado final, a gente já vai ter muita resistência. Então, a gente meio que, quando levar para o servidor, a gente já quer levar decidido, para que ele já tenha ciência e decidido tecnicamente. Não vai ser uma decisão política, não vai ser porque o prefeito quer desse jeito, ou porque é assim, ou porque é assado, mas sim considerando nos impactos reais que isso vai ter no Instituto, né? O TAIOPREV, ele preza muito pela capacitação dos servidores, né? A gente vê ali nas redes sociais que vocês comentam a cada pouco sobre os treinamentos que fazem e tudo mais, né? E no relatório de governança corporativa viu ali a capacitação de vários servidores, conselheiros, né? Para certificação profissional, ainda feito em 2022. Qual o resultado que o TAIOPREV conseguiu tirar disso, né? Dessa capacitação, e como é que os conselheiros, principalmente, como é que eles aderiram, como é que eles foram receptivos a essa necessidade de capacitação? Então, Rafa, em outubro do ano passado, a gente fez a capacitação com todos os nossos conselheiros, né? A gente chamou a empresa SMI Educação, aqui em loco mesmo, foram 3 dias. Foi Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Investimento, todos os servidores e diretoria do TAIOPREV participaram. Fechamos o Instituto e fomos se capacitar. Isso. Então, assim, o resultado dessa nossa capacitação foram 8 conselheiros do Conselho de Administração certificados, né, já na nova certificação. A gente tem 14 pessoas, então mais da metade a gente já conseguiu certificar, né? Do Conselho Fiscal, nós temos 10 pessoas e apenas 2 conseguiram a certificação por enquanto. O Comitê de Investimentos, nós somos em 4 e temos 3 certificados. E a diretoria executiva, eu e a Indianara, então a gente é 100% certificada também. De melhorias que pode estar trazendo a capacitação, só tem a agregar, né? Tanto na organização dos processos das atividades, a motivação dos servidores, a tomada de decisão nas reuniões, a redução do retrabalho, o aumento da produtividade, a facilidade no acesso da informação. A gente não tem o que dizer o que piora, né? Só agrega conhecimento, então só melhora mesmo as atividades com a capacitação de todos. E vocês já conseguiram ver essa mudança sensivelmente já na atuação dos conselheiros, ou acaba sendo algo que às vezes fica muito no conceitual e ainda não vê a parte prática? Não, no dia a dia mesmo, nas reuniões é visível. Tu traz um assunto para eles sabem do que a gente está falando. Eles não ficam ali um olhando para o outro e só concordando, sabe? Eles já têm uma opinião formada. Isso que é o interessante. Você sabe que as reuniões antes da certificação, ela tinha um caráter quase que um monólogo, assim, sabe? Primeiro que, eu não sei como é a realidade dos outros municípios, mas as reuniões ainda são conduzidas pelo diretor-presidente. No papel, não, tá? Logicamente, né? Porque não dá, a gente tem que dar um suporte para eles. Não por isso, porque o presidente do conselho, hoje, de administração principalmente, ele era o diretor-presidente antes de mim. Então, ele sabe do que está acontecendo. Só que, assim, a lida diária, ela é de quem está, de fato, no Instituto, né? As novidades, as obrigações legais. Então, o que a gente faz? A gente traz para eles em reunião e eles discutem, avaliam, deliberam, escolhem e a gente apresenta os prós e contras sempre de cada situação. E a certificação, né, agora, assim, dizendo dos resultados, só foram benefícios.
Sobretudo na parte de investimentos, eu acho que isso é uma parte que é muito específica do Instituto e que eles tiveram que... Muita gente nem conhecia a palavra investimentos, quanto mais a profundidade que isso tem dentro de um Instituto de Previdência, né? Então, a gente só teve a ganhar, com certeza, e não só nessa capacitação da certificação profissional, como também, dentre outras, há um grande incentivo por parte dos conselheiros que a gestão se capacite e busque conhecimento, participe dos eventos, dos congressos, enfim, porque cada vez que a gente vai, a gente volta com gás novo, uma energia nova, uma bateria recarregada para avançar mais um pouquinho, né? Então, só positivo essa questão da certificação. E sabe o que é? Por que você falou, conseguimos um resultado expressivo? A gente meio que diz que a gente tem um prazo, né, Rafa? A gente tem um prazo, porque a gente tem que... Não dá para esperar chegar o prazo para certificar. A gente tem que... Lá naquele prazo, a gente tem que estar certificado. Então, não dá para esperar chegar lá naquela data para buscar a certificação. Em alguns casos, você consegue dar um pequeno empurrão, né? Em outros, tem que ser um grande chutão mesmo, né? Ó, esse é o prazo e vai, certifica. O prazo está chegando e a gente precisa, né? E assim, a gente... Não somente a questão obrigacional... A gente precisa, porque a legislação exige e tudo mais... Mas vai além disso. A pessoa saber do que ela está se tratando, acho que esse é o ponto. Estar capacitado faz com que ela entenda o que ela está assinando, o que ela está decidindo. E isso dá segurança. E sabe o que é o melhor? Como a gente tem representante do conselho de todos os segmentos, da educação, da saúde, enfim, de toda a área da prefeitura, eles têm levado uma visão de TAIO prévia para os seus locais de trabalho diferente do que se pregava antes. Se pregava-se com um instituto falido, com uma instituição quebrada, de que o TAIO prévio está quebrado, porque isso, porque aquilo. Hoje eles vindo com capacitação, com certificação, enfim, buscando conhecimento, essas informações estão sendo levadas para os servidores de forma diferente, e isso faz facilitar uma aprovação de reforma, uma mudança estrutural, faz com que o servidor tenha interesse sobre o próprio instituto. É uma mudança de cultura, uma quebra de paradigmas que vai acontecendo aos poucos. Né? Na parte do relatório de investimento de vocês de junho, ele trouxe um resultado da carteira que estava acima da meta atuarial, né? Finalmente conseguimos bater meta atuarial, né? Que estava difícil para todo mundo, pelo amor de Deus. E vocês têm uma carteira com títulos públicos, letra financeira, que faz mais ou menos metade da carteira de vocês, né? É basicamente título e letra. Como é que foi essa construção da carteira de vocês para esse ano? Acham que vão bater meta finalmente? Vamos conseguir dizer, prefeito, dessa vez superamos meta atuarial aí, vamos dar uma ajuda no caldo aí? Olha, realmente, investimento nos últimos 3 anos não foi uma tarefa e uma missão fácil para ninguém, né? Nós não fomos os únicos escolhidos a não bater meta, né? E a gente tem levado isso também para a administração, para não pensar que é uma gestão falha somente de TAIO, né? Mas o nosso prefeito, ele é empresário, ele bem sabe que lá para ele também não tá fácil, então, né, facilita um pouco isso. Mas, assim, a carteira que a gente tem hoje, ela foi construída numa estratégia... foi pouco a pouco, tá? A gente considerou muito cenário. Foi também uma quebra de paradigmas, porque em 2018, quando eu entrei no Instituto, era uma carteira praticamente CDI. Tinha uma coisa de IMAB, mas tinha CDI. Foi por uma vida inteira CDI, essa carteira, entendeu? Então, assim, o Instituto deixou de ganhar muito dinheiro no período. E aí, então, a gente foi buscando melhorias nesse sentido. E o ano passado, a gente quis aproveitar o aumento das taxas para poder estar comprando título público. Nós sabemos que os institutos de previdência, o foco é bater meta atuarial. O que excede a meta atuarial é parabéns, muito obrigada, beleza. Mas o foco não é ganhar dinheiro, é o objetivo. Por quê? Nós também temos que ter uma gestão segura, né? Não expor o instituto a risco, a grandes riscos, né? E aí, essa é a nossa visão. Então, a gente tem um perfil de investidor mais conservador, embora a gente também aproveite um pouco das outras oportunidades, que também não é muito do conservador. Mas a gente quis o quê com isso? Fazer uma compra gradual de títulos públicos, que a gente iniciou há exatos 1 ano atrás. A primeira compra aconteceu em julho de 2022. E aí, desde então, a gente veio aproveitando as taxas. Nossa meta atuarial, IPCA mais 4,74. Então, qualquer percentual acima de 4,74 estava maravilhoso. Só que a gente viu que a gente tinha taxas aí superior a 6%. Que não sei se você se recorda, mas há pouco tempo atrás, todo mundo era IPCA mais 6%. Então, o máximo que a meta atuarial pode chegar é 6%.
Então, nossa ideia era comprar os títulos públicos que a gente mantivesse essa taxa média, esse preço médio acima de 6%. Nós compramos a taxas de 5,84 e de 5,46. De 6,46. Então, a gente conseguiu, num preço médio de um ano de compra de título público, estar ficando acima de 6% no preço. E aí também surgiu uma oportunidade de letra financeira nesse meio do caminho, foi um novo ativo que nós não conhecíamos, tá? E aí a gente conseguiu aproveitar uma oportunidade aí de 13% da nossa carteira numa letra financeira de 8,30%, né? 8,30%. Então, tranquilizou. O que acontece? A gente pensou assim, vamos construir uma carteira aí de 60% tranquila, meta atuarial batida, e aí, a partir dali, o saldo remanescente, a gente vai aproveitando as oportunidades de mercado. Então, a gente vinha numa estratégia CDI, considerando que a taxa estava alta. Agora, com uma redução de taxa de juros, a gente começa já a aproveitar um pouco mais de uma B5 na parte da renda fixa. E também ajustando um pouquinho dos percentual que a gente tem em renda variável para uns fundos mais ativos. Embora, né, a gente comece a ver as notícias aí diárias, aí pensando, tô rico, tô pobre nessa bolsa de valores, né? Tô rico, tô pobre. Tipo, nós tivemos um resultado muito bom em junho, tivemos um resultado muito bom em maio, tivemos um resultado bom em julho também, que a gente já tem o resultado de julho, e aí hoje, analisando o acumulado de 2023, a gente está com 137% da meta, né? A média atuarial aí hoje do período de janeiro a julho é 5,81 e a gente está com 7,98. Então, esperamos manter esse caminho, né? Estamos considerando essa queda de juros que está vindo, né? Está acontecendo, já está já está sendo realizada e a gente tem uma perspectiva quanto a isso até dezembro ainda, mas a intenção é estar nessa estratégia para aproveitar esse momento de mercado, né? A gente aproveitou o momento CDI, momento de títulos públicos, que agora a gente não está mais comprando. A nossa última compra aconteceu em março desse ano, e aí a gente cessou a compra porque a gente chegou no limite da taxa que a gente queria, né? Nossa taxa limite era 5,80, então a gente parou por ali, e aí agora estar movimentando a carteira nessa parte aí da renda variável e um pouquinho da renda fixa. Nós temos um sonho, Rafa, assim como vocês e navegantes, a gente tem um sonho de ser superavitário um dia, tá? Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Nós não temos uma Alessandra aqui conosco, mas a gente procura se assemelhar ao trabalho dela. Lógico que ela com um perfil bem mais arrojado, né? A gente aqui é bem vida louca, para ser bem exato, a gente é bem vida louca, né? A gente percebe, a gente ainda não tem essa coragem, acho, sabe? Mas eu acho que com o tempo, né? Ela é muito conhecedora disso, do assunto, então acaba facilitando. E para nós, para a gente chegar lá, a gente precisa buscar conhecimento, né? Estamos aí participando de alguns eventos bem específicos. Vamos nos encontrar lá na XP Expert, né? A Alessandra vai também. Então, assim, vai ser cada dia melhorar um pouquinho essa parte dos investimentos que a gente considera uma parte muito importante para estar recuperando essa questão e equilibrando essa questão do déficit atuarial, né? Maravilha, maravilha. Não, a gente realmente aqui é bem vida louca, isso aí faz parte. Tanto que eu tô para fechar, já vou até adiantar aqui no nosso episódio, eu tô para fechar daqui a alguns episódios seguintes para falar sobre ETFs de renda variável aí. Então, vamos trazer um pessoal aí que trabalha só em cima disso aí, e aí realmente é bem vida louca lá. Lá você vai ganhar na volatilidade, tá? Então, para vocês que já conseguiram colocar mais de metade da carteira com vol bem reduzida, talvez possa ser uma questão de conseguir assumir um pouco mais de risco. De repente o produto possa fazer sentido para vocês, né? É isso que a gente pensou, sabe? Vamos garantir um percentual e esse outro que tem, a gente consegue aumentar esse risco para buscar melhores retornos. E como a gente sabe, a gente tem o conceito de que o nosso objetivo é meta, mas a gente também tem noção de que não bater meta há 3 anos trouxe consequências. E a gente precisa recuperar. E para recuperar esses 3 anos que a gente não bateu meta, é só arriscando um pouco mais. Não podemos jogar a toalha, né? A gente tem simplesmente, não, tá confortável, esse ano eu vou bater meta. Não. A gente tem que olhar para trás os resultados que não aconteceram para tentar projetar um futuro melhor, né? Legal. Isso aí, só mesmo com a maturidade da RPPS para conseguir entender e assumir isso para si, né? De que, eu não bati meta ano passado, alguns vão dizer, ok, não bati, pronto, vida que segue, vira a página e esquece o que aconteceu.
e você ter essa consciência de que, opa, vamos tentar realizar um pouco do que a gente não conseguiu lá atrás, isso já mostra um certo amadurecimento mesmo, né? Precisas ter esse conhecimento. E a gente só conseguiu isso porque a gente foi tentar se profissionalizar um pouco mais, sabe? Conseguiu ter esse entendimento. Porque a gente também já foi desse grupo de que ano passado fica no passado, esse ano é novo ano. A gente já foi dessa turma, né? E, logicamente, era o que nós tínhamos no momento, era a realidade que a gente vivia, era o conhecimento que a gente tinha. E hoje eu vejo que qualquer instituto, se quer de fato ser diferente, crescer, evoluir, o segredo é conhecimento e gestão profissional. Não tem como ser diferente, não tem. Não existe outra fórmula mágica. É gestão profissional e ativa, que também não adianta se profissionalizar e não agir, né? Acho que isso também é um ponto a ser considerado. E também saber que a gente não vai alcançar o mundo em 2 dias. É um planejamento de longo prazo, o RPPS é longo prazo, ele não é uma coisa para amanhã. A nossa meta atuarial bate na porta todos os anos, mas o nosso futuro ele é bem maior do que um ano, então a gente tem que ter uma estratégia pensada nisso também, e aí transformar. A gente mesmo brinca, né? A gente quer ser um pequeno no meio dos gigantes, né? Nessa questão, sabe? Nós vamos chegar, um dia seremos grandes, né? Mas hoje a gente é um pequeno no meio dos gigantes e a gente quer ser diferente. Nós queremos deixar o nosso legado nessa história, nosso objetivo é esse, cuidar de fato daquilo que é nosso também e deixar o nosso instituto cada vez mais saudável, mais equilibrado. Ah, legal. E com essa inspiração de vocês aí, já queria agradecer vocês terem aceitado o convite de conversar com a gente e queria deixar o espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, para poder, às vezes, trocar uma ideia mesmo com vocês, né, sabendo, Taió é um município e um instituto pequeno porte, mas que tem essa ideia, tem esse sonho de querer ser grande, ser forte. E aí, como é que faz para entrar em contato com vocês aí, para trocar uma ideia e tudo mais? Olha, a gente tem alguns canais de comunicação, né? A gente tem o nosso WhatsApp institucional, eu posso até deixar aqui já registrado, né? 47992817082, né? Nosso WhatsApp institucional. Também pode ser pelo nosso e-mail, né? taioprev@taio.sc.gov.br. E claro, né? Eu não vou deixar meu WhatsApp particular aqui, porque pode ser que amanhã eu não esteja mais no instituto, mas o que acaba acontecendo muitas vezes é a pessoa entra em contato com o WhatsApp institucional e depois que a gente cria um vínculo, a gente compartilha o nosso WhatsApp particular. Mas assim, as nossas redes sociais, nosso site, pode acessar o site, vai ter lá o Fale Conosco, vai ter essa opção de também entrar em contato com nós. Tem o Instagram, a gente tem o nosso direct lá, que de vez em quando vem gente. E assim, a gente conhece realidades do Brasil inteiro, né? E a gente compartilha, busca os cases nos outros lugares, traz para nós. E a gente gosta de compartilhar o nosso case com os outros, porque a gente sabe que a gente não é só mais um nesse mundo. Nós somos diferentes, porque nós queremos ser melhores, né? E a gente está disponível. Todas as pessoas que entrarem em contato conosco, a gente tenta dar o nosso melhor, repassar a nossa experiência, porque nessa vida a gente só cresce se todo mundo dar as mãos, né, Rafa? Todo mundo ninguém aqui está para competir. Os institutos têm que ter essa visão. Nós não somos competidores entre nós, a gente tem que ser parceiros e crescer juntos. Todo mundo tem a mesma deficiência, as mesmas dores, e aí a gente junto consegue daqui a pouco buscar um remédio para essas dores e uma solução melhor para todos, né? E nós, Taioprev, nos colocamos à disposição para qualquer instituto que precise trocar uma ideia, entender um pouco mais, né? Aqui a gente teve uma ótima oportunidade de expor um pouquinho, a gente é muito grato por essa oportunidade, tá, Rafa? Porque nem sempre a gente consegue compartilhar publicamente o que a gente viveu, e eu acho que as coisas boas, né, eu acredito que as coisas boas elas devem ser compartilhadas para que a gente consiga contagiar as pessoas, né? Essa nossa vontade, esse nosso anseio, esse nosso otimismo, a gente quer partilhar para que as pessoas também saiam da sua zona de conforto e buscam, porque se nós conseguimos chegar até aqui, todos vão conseguir. Só que a gente precisa arregaçar as mangas, o trabalho tá ali, não é fácil, é um trabalho moroso, dificultoso, ele é cheio de desafios, mas o que seria a vida se não tivesse os desafios, né? Ela seria uma coisa monótona e sem graça. E para nós é isso. E assim, a gente vai fazer questão de compartilhar o que a gente está conversando aqui, né? Depois que você disponibilizar pra gente com mais pessoas, porque a gente quer espalhar a nossa história pelo Brasil inteiro.
porque a gente sabe que muitos institutos bem maiores do que nós não têm a coragem que a gente tem. Eu acho que essa coragem de enfrentar os desafios, de arregaçar as mangas, tem que ser contagiada, né? E não somos melhores do que ninguém, de forma alguma, mas a gente tem um diferencial que é vontade de fazer realizar as coisas. E isso a gente quer contagiar. Esse é o nosso objetivo, contagiar as pessoas com essa vontade e dizer que é possível sim, basta a gente querer. Maravilha, meninas. Thaís, mais alguma consideração? Sou de poucas palavras, Rafa. Exatamente por isso que eu tô tentando aqui dar uma instigada aqui. Enquanto eu falo muito, essa menina, mas ela é de poucas palavras e muitas ações, tá? Que fique bem registrado. Porque não existe um líder sem um bom braço direito, né, Rafa? E aqui eu tô muito bem assessorada, praticamente, né? Não só ela, como todas as meninas, né? Eu tenho aqui a Vânia, vou deixar registrado o nome das meninas, porque acho que faz parte reconhecer esse trabalho em equipe. Aqui é um RPPS feminino, tá? Então isso também já é diferente, né? Já faz a diferença. Perdão aos homens por aí afora, mas nós temos que evidenciar que nós cuidamos com mais cuidado, a gente tem mais cuidado e zelo pelo que a gente está fazendo, né? Nós temos a Vânia aqui, que é responsável pelos benefícios e pelo Comprev. Temos a Roberta, que é a nossa contadora, a Ludmila, que é a nossa assessora jurídica, né? E a Thaís, que é minha diretora financeira, diretora administrativa financeira, para você ver que não é só uma coisa que essa menina faz, né? E eu como diretora-presidente, então é um instituto muito bem conduzido. Nós temos os conselhos que nos dão todo o suporte, todo o aval, e nos incentivam. A gente propõe e eles, não, é isso mesmo, vamos embora, e eles incentivam a gente. Isso faz diferença também numa gestão, tá? Não adianta a gestão, a diretoria querer e o conselho puxar para um outro lado, não querer entender e tudo mais. Então, assim, nosso conselho, todos os dois conselhos e também o comitê de investimento é bastante apoiador nessa luta pela melhora do Instituto. Legal, meninas. Mais uma vez aí queria agradecer vocês aí por ter aceitado o convite e conversar com a gente também. E também agradecer a cada um que nos ouviu até aqui. Semana que vem a gente traz episódio novo para vocês. Até mais!